Olá meus amigos, sou o professor Bruno Lever e hoje eu estou aqui para te ajudar a entender como funcionam as tarifas cobradas pelos bancos. As tarifas nada mais são do que a remuneração paga pelo consumidor para o banco em razão da utilização de serviços bancários, como transferências, impressão de extratos e saques em terminais de autoatendimento. A grande questão é que existe uma resolução editada pelo Banco Central e pelo Comitê Monetário Nacional, que é a resolução número 3.919 de 2010, que prevê quais os tipos de serviços a serem prestados pelos bancos para os consumidores e quais as tarifas que vão incidir em cada um deles. São 4 os serviços que podem ser prestados pelos bancos para os consumidores e que estão previstos na resolução. Os serviços essenciais, pelos quais o banco não pode cobrar, ou seja, são serviços que devem ser prestados gratuitamente ao consumidor. Os serviços prioritários, que são aqueles serviços ligados a cartões de crédito básicos e a operações de crédito, pelos quais os bancos podem cobrar tarifas desde que o consumidor seja informado previamente. Os serviços essenciais, que são serviços ligados a algumas políticas de governo, algumas políticas de interesse, né, de determinados grupos. Então são, por exemplo, as contas de PIS/PASEP, contas vinculadas do FGTS, crédito rural, sistema financeiro de habitação, onde pela importância do serviço o banco não pode cobrar tarifas acima do limite estabelecido pelo próprio governo, e os serviços diferenciados, que são serviços mais específicos ligados a aditamento de contratos, aval, fiança, pelos quais o banco também pode cobrar, mas desde que ele avise previamente o consumidor. Agora, o consumidor, na hora de contratar algum desses serviços, deve estar atento a algumas circunstâncias. Primeiro, o consumidor que utiliza o banco apenas para operações básicas pode muito bem ser atendido por um pacote de serviços essenciais, ou seja, ter uma conta bancária sem pagar nada por ela. Esse pacote de serviços essenciais ele vai abranger, dentre outros serviços, cartão de débito, até 4 saques por mês, até 2 impressões de extratos referentes aos últimos 30 dias, até 2 transferências para contas entre o mesmo existentes no mesmo banco, consulta via internet ilimitada. Então são algumas operações que atendem boa parte dos consumidores e que não exigem o pagamento de tarifa. E aí o consumidor pode, em um determinado mês que ele precise fazer um número maior de transferências, um número maior de saques, pagar de forma avulsa, individual, por aquela operação que exceder o número de serviços essenciais que ele tem ali à disposição dele todo mês. Então, o consumidor não precisa, necessariamente na hora de abrir uma conta no banco, contratar um pacote de serviços pagos, porque muitas vezes ele não vai utilizar aquele número de transferências ou de saques que vai ser disponibilizado no pacote e mesmo assim vai ter que pagar por eles. Então, para esse consumidor com esse perfil, o pacote de serviços essenciais atende muito bem e ele pode remunerar ali só o que eventualmente exceder desses serviços. Uma segunda opção é aquele consumidor que faz as suas operações prioritariamente pela internet. A resolução 3.919 vai prever que o banco deverá prestar de forma gratuita todos os serviços eletrônicos nos casos de contas cujos contratos prevejam utilização exclusiva da internet, ou seja, aquelas contas digitais. A conta digital é aquela que o consumidor ele só realiza as operações via internet. Então ele não vai pagar nada por isso, ele só vai pagar a hora que ele precisar, por exemplo, de alguma operação no caixa, né, no guichê do caixa ou com o gerente. Mas fora dessas situações ele também não paga tarifa. Nessas duas situações, o consumidor economiza uma quantia considerável e continua tendo ali à sua disposição inúmeros serviços bancários. A economia nesses casos pode chegar a R$600, R$700 por ano. Por isso é muito importante o consumidor estar atento
aos tipos de serviço que existem e aos tipos e as modalidades de tarifa que incidem sobre eles, para que ele possa aí, economizar na hora de contratar serviços bancários.